querido amigo, companheiro, professor iniciante, professor jovem, está começando na carreira agora, é para ele lembrar que a importância sua na vida do iniciante é aqui e lá fora também. Você tem que se preocupar com ele aqui e lá fora. O menino começou a treinar e você está olhando para ele, de repente você percebe umas manchas no corpo dele. Você fica quieto? Não. Você tem que chamar os pais e falar. Isso, o que é? Está fazendo algum tratamento, alguma coisa? Por que essa preocupação minha? Pode ser uma simples alergia, pode ser micose, mas também pode ser verme e pode ser lepra, o mal de Hansen. E é necessário que se veja isso, o bem-estar desse menino. O menino começa a praticar, de repente você percebe que ele se sente mal, perde a cor dos lábios primeiro, você manda ele parar. Aconteceu uma vez só, tudo bem. Aconteceu uma, aconteceu duas, três, chame os pais. Pode ser simples fraqueza, não tomou café, pode ser verme, pode, mas como pode ser também uma doença cardíaca séria. Já aconteceu? Já. O professor Alessandro, nosso presidente, era um jovem faixa preta, e eu dava aula no clube da GM, e o menino, acontecia isso com ele. Chamei a mãe, e a mãe falou para mim, ele sofre do coração, está fazendo um tratamento com um cardiologista, e eu pedi a ela que o cardiologista me desse um atestado que ele podia treinar. O cardiologista se negou, e eu não deixei o menino treinar. E a mãe veio se queixar comigo. O que eu faço, professor? Leve em outro cardiologista. Ela levou em outro. E o cardiologista disse para ela, ou ele opera antes dos 12 ou ele morre. E ela ficou apavorada, veio atrás de mim novamente. Vai em outro. Ela foi em 3 e os 3 tiveram o mesmo diagnóstico. Ou ele faz a cirurgia no coração, ou ele morre, né? Vocês já pensaram, se eu tivesse deixado esse menino continuar treinando e ele viesse a falecer dentro do tatame? Eu não posso me omitir, como nenhum professor pode se omitir. Nós temos que nos preocupar com esse menino aqui e lá fora. O bem-estar da pessoa que está dentro dessa roupa. O menino começa a se coçar muito, precisa chamar os pais. Você tem um menino que o papai dele é muito grande, a mamãe também, o normal vai ser ele ficar uma pessoa de estatura elevada, normalmente tem mais dificuldade de aprendizado e não pode deixar que ninguém brinque com ele, nem o menospreze, porque ele tem uma dificuldade maior que os outros. É só dizer para ele, falar, olha, é normal, e para os pais também, porque a coordenação motora dele vai demorar para se acentuar na vida dele. E ele vai ter resultados também, lá na frente, como executante, como praticante. Agora, se começa a deixar que zombem dele, que o critiquem, normalmente ele vai se afastar. E nós vamos perder um praticante. Muito bem, entrou na academia um menino especial, ele tem síndrome de Down. Ele pode treinar ou não, professor? É necessário que você chame os pais e veja se ele fez um teste com o ortopedista de redução, porque tem alguns Downs que tem uma redução na coluna e eles não podem fazer nem cambalhota. Se ele forçar, ele pode vir a falecer. Isso é muito importante. A nossa preocupação é com o bem-estar antes de mais nada. Além da formação, não podemos nos omitir e achar que se restringe do tatame para dentro. Não, não, não. A nossa importância na vida dessa pessoa, desse menino, desse homem que vai se formar, é muito grande. Então, professores, lembrar sempre, o menino não consegue enxergar o que você está fazendo, o professor, não estou vendo direito e tal. Você aqui dentro, que mexe com o corpo dele, vai perceber coisas que às vezes os pais não percebem. Esse menino está
com algum problema na vista, vocês estão levando ele no oftalmo e tal. Tem crianças que não conseguem aprender na escola por causa disso. Então, por favor, procurem quando vocês estiverem trabalhando, começando a dar aula, ver esse lado do aluno também. Bom, meus amigos, voltando àquilo que eu já disse, os nossos movimentos são construídos. Então há necessidade de se construir da forma certa. E hoje nós vamos mostrar as duas formas de cumprimentar no judô. Em pé, que é o hitsurei, ou pode ser chamado também de tatirei, e ajoelhado, que é o zarei. Muitas vezes você mostra para o aluno, ele entende, mas na hora da execução, ele não consegue executar corretamente. E tem uma forma simples para ajudá-lo a corrigir esse movimento. Vou pedir a ajuda do Itiro aqui. Por favor, Itiro. Você fica de frente para lá. Ele vai fazer primeiro a maneira errada. Ele vai curvar o pescoço para cumprimentar. Então, atenção, vai, cumprimento. Aqui, ele quebrou aqui. Ele dobrou, ele ficou curvo. E essa forma é considerada errada. Muito bem. Como é que se faz para corrigir isso? Para correção, você pode pegar um pedaço de madeira, que eu vou pegar minha bengala, coloco aqui e faço com que ele tenha contato, a cabeça dele tem que ter contato com a bengala. Então, eu explico para ele, as mãos ao lado da coxa, a mão tem que ir até sobre o joelho, né? Sentir o joelho. E ele tem que inclinar para frente sem perder o contato com a madeira aqui em cima. Vai. Então, filho, não pode perder o contato. E agora ele olha assim, para o chão. Aqui, ele não perdeu o contato, as costas ficaram retas. Essa é a forma correta do hitsurei. Vamos fazer de lado, por favor? Fique de lado. Novamente. Estabeleço isso aqui como parâmetro e digo a ele, não pode perder o contato aqui. Então, ele se curva e vai, a mão sentir o joelho, ele está olhando lá na frente. Essa é a forma correta do hitsurei, ou também tatirei. Quando vai se fazer o cumprimento ajoelhado, né? Fica de frente, ele junta os pés, ele afasta o pé esquerdo, o joelho esquerdo tem que estar do calcanhar ao dedão. Não pode estar além do calcanhar, vai além para cá, assim, e nem à frente do dedão. Isso também é considerado errado. O joelho tem que estar nessa direção. Ele afasta o outro pé, agora estica, dedão direito em cima do dedão esquerdo. Isso. As mãos escorregam sobre as coxas e vêm à frente da perna, mais ou menos isso, com os dedos virados para dentro. E agora, ele vai abaixar a cabeça para fazer o comprimento, não pode abaixar além de um palmo. Procure reto, mais reto um pouquinho, assim. Esse é o zarei, a forma de cumprimentar ajoelhado. Fique de lado agora, filho. Não. Assim. Novamente, a mão escorrega pela coxa, vem à frente dos joelhos. Ele procura manter, é mais difícil manter aqui, e ele não pode abaixar para baixo de um palmo. Volte. E lembrar sempre, quando a pessoa tem as coxas muito grandes, muito fortes, ela não consegue fazer isso direito. Porque o quadril dele fica levantado, assim. Ele não consegue sentar. Então, para esse aluno é muito difícil corrigir esse movimento. Tudo bem? E lembrar sempre, no caso, o corpo dele é normal, proporcional, ele não deve tirar o quadril das pernas, não deve levantar o quadril para fazer o comprimento. Isso nós chamamos de Teuchu Ken, era o nome antigamente. É a primeira forma que o iniciante aprende para amortecimento de queda. Tirem a cabeça do chão, queixo no peito, levante as duas mãos juntas, junte as mãos,
A mão vai bater ao lado do corpo, não pode ser muito junto nem muito aberto. A distância, um palmo e pouco. Então, 7 vezes, por favor. Toda vez fazer o jovem, a criança descansar, põe os braços também para baixo. Por quê? Normalmente o iniciante, para executar isso aí, ele tem que ter força abdominal, além da força da musculatura do pescoço. E quando se é criança, não se tem essa força para manter a cabeça muito tempo longe do chão. Sobrecarrega a musculatura tanto do pescoço como do abdômen. E lembrar sempre, se a criança não consegue manter a cabeça longe do chão, ela começa a tremer, treme a cabeça, André. Ele não está conseguindo fazer, a hora que ele começar a treinar, ele só deve treinar com alguém que o joga e consegue segurar o braço para que ele não bata a cabeça no chão. Essa é a primeira batida de mão que se aprende. Muito bem, agora eles vão fazer batendo a mão, levantando as pernas, levemente flexionadas, e o ideal é que os pés estejam na altura, na linha dos olhos. Façam, por favor. Parou. Muito bem. Agora, por favor, se esse menino faz e ele não consegue levantar a perna, ou então ele não consegue voltar, porque essa musculatura dele não está preparada, você pode acompanhá-lo assim, vamos, ajudando ele a fazer o movimento. Ou então, se você tem um ajudante na academia, para ele fazer isso com o menino. E lembrar sempre, se ele não consegue segurar a cabeça e ele não o deixa fazer sozinho, pancada na cabeça, algumas vezes, pode machucar e pode dar problemas. Então o ideal é sempre para que não haja agressão. Próximo movimento, na mesma posição, levante os braços, agora ele bate uma mão só e volta, levante as pernas, vai. Muito bem. Agora o próximo já é uma batida de mão de um lado para o outro. Como exige coordenação, e muitas crianças não têm essa coordenação ainda, você tem que chegar até eles, e não eles querendo chegar até onde você está. Deitados, André vira para lá, o Rashida vira para cá, vou me aproximar para corrigir o pé. O ideal, então, se respeite essa linha, né? Não deve ser passada essa linha e não deve estar acima do meio dos gêmeos aqui. O ideal é esse espaço aqui, o pé dele estar, sem receber carga no calcanhar. E também manter uma distância dos joelhos. Isso aqui, um joelho no outro, pode dar um traumatismo. O ideal é isso. Como ele é iniciante, ele vai bater só essa mão algumas vezes. Então bate só essa mão, 5 vezes. Agora ele vai bater a mão e o pé junto. Bate os pés também. Os dois. Isso. Fez o número 5, 6, 7. Descansa. Agora ele vira para o outro lado. Você vira para lá, o André vira para cá. A mesma coisa do lado de cá e do lado de lá. Faça a batida. Fez. Pegou. A mão está certinho. Agora o pé junto com a mão. Presta atenção. Se o menino tem dificuldade na coordenação dos pés, você pode pegar assim, ó, no pé dele aqui e aqui. E aí você direciona. Ele não está conseguindo fazer direito. E você faz. Bate essa mão. Vamos virar. Ó. Bate a mão. Vamos virar. Bate a mão. Lembrar sempre. Movimento construído não é natural. Você tem que fazer a construção
e ajudar o iniciante a chegar aonde você quer. Muito bem, agora ele sabe fazer essa batida de mão. Agora ele vira de um lado para o outro fazendo a batida de mão. Faça. Ele está dentro de um retângulo. É a melhor forma para amortecer uma queda. Mas tem iniciantes que não dominam. O que eles fazem? Vai e fica um L agora. Aí, a carga em cima do quadril fica muito grande. Vira para o outro lado, André. Isso está errado. Não pode deixar acontecer. O correto, então, novamente, volte aqui, aí, gira em cima de você assim, aí, ele está, é a melhor forma de amortecimento nessa posição de batida de mão, ele está dominando a primeira batida de mão com as duas mãos, com a mão só, sentado, e ele aprendeu essa de um lado para o outro, faça. Ele já consegue treinar. Né? Ele já consegue amortecer. E o ideal é que nessa fase ele só treine com quem sabe jogar, enquanto ele não tem um domínio total da queda. A próxima agora, ele fica agachado, estende os braços e ele tem que sentar atrás do calcanhar. Ele não pode esticar as pernas. Ele vai sentando, deitando, batendo a mão e levantando as pernas. O ideal é os pés na linha dos olhos. Volta. Faz novamente. Muito bom, Rachida. Que não pode deixar acontecer nessa batida. Rachida, agora pega e vai para trás para sentar lá longe. Isso. Pode agredir o cóccix dele. Isso não pode deixar acontecer. Outra vez. Isso é considerado errado. Faz. Olha lá. Tá? O ideal é perto do calcanhar. Depois, ele já dominou em pé. Aí ele agacha e faz a mesma batida de mão. Ele já dominou. Então ele já pode fazer essa aí. E pode fazer andando também. Né? Faz. Ou levanta, anda para trás, a mesma coisa. Para frente, para trás. Aí. E cai. A forma ideal, né? Forma correta, o calcanhar, aliás, o quadril abaixa atrás do calcanhar, mais uma vez, olha lá. Aí ele senta atrás do calcanhar para fazer. Não fazer caindo longe do calcanhar, é considerado errado. Ele estica a perna lá, ele pode bater o cóccix, né? E ali pode dar problema. Faz errado outra vez, assim, muito bem. Depois, em pé, mesmo ele já dominou, já pode ir para essa. Faz. Aí, mais uma vez. Ele pode fazer andando para frente, você pega ele aí, olha. Andando, vem andando. Faz. Ou então para trás. E faz. Aí nós partimos para a batida de mão para o lado. Essa forma para o lado é para o iniciante, não mexe, daí faz só. Aí, ó, para o iniciante ele vira, aí ele abaixa e faz. Do outro lado, mesma coisa. Ele vira, abaixa e faz. A mesma coisa em movimento. Dá para fazer daí? Ó? Vai. 1, 2, vira, abaixa e faz. De lá para cá, daqui para lá. Vira, abaixa e faz. A hora que ele tiver dominado esse movimento, ele já está fazendo bem, aí ele vai fazer como o executante. Agora, o executante fazendo, ele não tem essa virada, ele já vai direto. Chega mais para trás. Aí, atenção, ó. Ele já vai direto aí. Esse é o executante. Outra vez. Muito bem. A preocupação com a proximidade das pernas dele é para diminuir o impacto nos órgãos sexuais. Viu? Quando ele faz essa queda com as pernas juntas, ele protege não só os órgãos sexuais, como o seu quadril também. A iniciação do Zen no Kaiten Kemi, né?
queda rolando para frente. O iniciante, você tem que dirigi-lo. Avança o pé direito à frente ao lado, não muito, filho, abriu muito, isso. Flexiona as duas pernas, a mão direita aqui, assim, a mão esquerda aqui, assim, e ele tem que olhar para trás, ele tem que rodar sobre o ombro, não sobre a cabeça, é sobre o ombro. Quando o menino tem dificuldade para isso, o professor se aproxima e põe a mão aqui, protegendo a cabeça dele. Pode ajudar empurrando a perna dele para cima, tem que levantar a perna, filho. Ou então pôr a mão na altura da faixa, fazendo a direção desse movimento. Olha lá. E também corrigir caso não esteja certo. Novamente. Pode fazer um desenho no chão, viu? Para fazer com que o menino já chegue e faça. Põe aí. No começo, enquanto ele não domina, ele não deve fazer sozinho. O professor tem que estar ali, conduzindo o movimento. Vamos lá. Assim. A mesma coisa do outro lado. A mesma coisa do outro lado. Pé esquerdo à frente ao lado, leve flexão, né? A mão assim, aqui, e o professor conduz o movimento. Aí, ó. Vai. Assim. Mais uma vez. Ele dominou, aí você já deixa ele chegar e fazer sozinho. Estabelece um número. 5, 6, 7, para lá. Inclina mais o corpo um pouco. A perna está muito longe, mais fechada um pouco. O Hayashida está sendo aqui, apesar de ele ser um excelente executante, meio iniciante, provocando alguns errinhos para mim ter que estar corrigindo ele. Vamos lá. Aí, ele dominou isso aqui, ele está fazendo certinho. Aí, ele já vai fazer um passo. Então, pega ele aí, 1, 2, 3, e ele faz. Levanta, a mesma coisa do outro lado. Um, dois, três. Faz. Muito bem. E assim, fazendo um número, depois ele começa a fazer com mais velocidade. E um grande engano dos colegas professores é colocar para o iniciante que ele é obrigado a levantar. Isso não é verdade. Ele é obrigado a cair bem. O levantar vai ser uma consequência de uma queda muito bem executada que tem que sair naturalmente. Muitos alunos grandes, gordos, acabam desistindo porque eles querem fazer e levantar e fazem tudo errado. Então, não colocar isso como objetivo. Estabelecer o seguinte: o levantar vai acontecer a hora que você estiver fazendo bem feito. E se perceber que está levantando, mas tem que cair de forma errada para levantar, tem que falar, não pode fazer assim. O objetivo é uma forma correta. Nós temos que preservar o bem-estar do aluno. Se ele cai errado na hora de fazer o Zenpo Kaiten, ele vai cair errado na hora que ele for arremessar e ele pode vir a se machucar. Essa forma, faça a Hayashida. No Japão, eu ouvi algumas vezes, e não tive explicação plausível, continue, que não se deve ensinar a criança a fazer. Ouvi lá, estou passando para vocês. Se me perguntarem por que, eu não sei. Em pé, essa é a forma 2, que é em pé. Muito bem. Agora, nós vamos ver uma de cada, para a gente falar os nomes que são usados normalmente, né? Então, muito bem. Pé mais perto, levanta os braços, queda para trás. O nome comum aqui é Ushiro-ken, mas também tem um nome técnico, Kohou-ken. Outra vez. Ushiro-ken,
Okohouken. Agora para o lado, né, Chico? Yokouken ou Sokuhouken. Yokouken ou Sokuhouken. Ajoelhado. Vai. Maeuken ou Zenpouken. Maeuken ou Zenpouken. O próximo. Zenpoukaiten ou Maemauariken. O menino apresenta dificuldade no aprendizado do Zenpoukaiten. Ele não consegue rodar, ele tem medo muitas vezes. Ou então uma criança como hoje vive em apartamento. Como é que você faz para chegar ele mais perto da execução do Zenpoukaiten? Para ele sentir, entender e perder o medo do Zenpoukaiten. Ajoelhe no seu joelho direito, muito bem. Põe a mão direita aqui, a esquerda aqui. O professor põe a mão para ele se entender que tem que rodar no ombro e conduz o movimento. Muito bem, mais uma vez. Joelho direito no chão, mão direita, mão esquerda. Olha bem para cá, põe a mão, conduza o movimento, professor. A mesma coisa do lado esquerdo. Pé esquerdo para lá, ajoelhando no joelho esquerdo, né? Mão esquerda, mão direita, olha para cá. Pode ajudar com a mão na perna, pode com a mão na cintura. Conduza o movimento. Muito bem, está aprendendo. Bom, nós vamos fazer uma pequena iniciação na luta de chão, né? Que vem do Katame Waza. Katame Waza quer dizer técnicas atracadas, técnicas engalfinhadas, né? E eu estou com 2 alunos iniciantes, faz de conta, então eu tenho que dirigir. Hayashida pega o braço dele com as 2 mãos, põe embaixo da sua axila, aí senta do lado dele, abre a perna direita para frente. Procura colocar faixa com faixa, assim, fecha bem a axila, abraça a cabeça dele, abaixa a sua. Iniciação do Honke Sagatame, né? Então, conduzir, né? Volta. Ele tem que fazer a mesma coisa, eu conduzindo, umas 3, 4 vezes. A hora que ele dominar, aí eu faço para ele. Falo para ele, muito bem, você vai fazer 10 vezes seguida, vamos ver se você não erra mais. Isso. Mais uma vez. Muito bem. O menino pegou a forma, você pode criar formas de treinamento. No começo ele não sabe nada. Não adianta você pôr ele para treinar. Ele tem que aprender a forma. Então só tem iniciantes nessa aula. Muito bem, Hayashida. Fica de costa para ele, Hayashida. A hora que eu falar já, você tem que pegar Honke Sagatame, hein? A hora que eu falar já. Já! Não pode errar. Tem que pegar direitinho. Muito bem. Outra vez, hein? Atenção. Já! Estou criando uma forma dele fazer o treinamento no chão. Vou dar iniciação. Já! Muito bem. Vou dar iniciação para ele agora de Yoko Shirogatame. Muito bem, Hayashida. Pega o braço do André, põe ao lado seu, aproxima seu joelho da axila dele, a outra da faixa. Pega com a mão esquerda a faixa, assim, com o dedão dentro, assim, ó. Põe o dedão dentro, por baixo, abre, a mão direita vai lá para pegar a faixa dele. Se você não conseguir pegar na faixa, pega na abertura do judogi ou pega na ponta do judogi também. Se o menino for menor que o outro, ele não alcança a faixa. Então você tem que criar um local onde ele pode pegar. A mão de cá, levanta o ombro dele, não, o ombro primeiro com a mão esquerda, chega o joelho mais embaixo, a mão esquerda agora passa e pega na gola
o mais fundo que você puder. Puxa os 2 cotovelos para você. Yoko Shirogatami. Larga, põe a mão no chão. Muito bem, mais uma vez, hein? Pega com as 2 mãos, tira, aproxima dele, abre mais o joelho. A mão esquerda abre a faixa. Não, assim, isso. Abre, vai, pega no buraco aqui, Rashida, na abertura do judogi embaixo. Não, assim também pode pegar na abertura, que ele é menor que o outro. Vem a mão no ombro, levanta o ombro dele, enfia os joelhos, dá a volta o mais que puder, puxa os 2 cotovelos para você. Peso no quadril, não deixa o peso vir para a cabeça, isso está errado. Peso no quadril, muito bem. Alguns professores dizem que o pé tem que estar vivo, ponta do pé assim. Outros não, falam que pode estar estendida. Então é de opinião de mestres diferentes, a gente respeita as 2. Ele pegou, já está fazendo direitinho? Larga, faz isso mais umas 4, 5 vezes. E ele vai fazendo e você acompanhando. Faça, Rachel. Vamos ver se ele lembra de todos os detalhes. É a mão esquerda, vamos ver. Não, dedão dentro, abre, aí, assim, pegou na faixa, pega no ombro, levanta, muito bem. E depois, fez, repetiu, está fazendo joinha, você cria dificuldade, de costa para ele, e vai fazer, atenção, já. E sempre incentivando, parabéns, hein? Está lembrando de tudo. Isso, muito bem. Ele faz algumas vezes, você corrige, e vejam bem, são 2 posições onde o que está embaixo respira tranquilamente. Não se deve, você não conhece o iniciante, ensinar Kami Shiro para criança pequena, porque muitos têm medo de ficar com a cara coberta, criam um trauma neles. Vai treinando, veja como ele é, e você pode ensinar outras. O Shiroke Sagatami, lembra de frente para lá? Assim, aí, ele fez direitinho. O menino consegue respirar tranquilamente, não fica se sentindo mal. Volta, você corrige, dirige, ele faz 3, 4 vezes, você coloca ele em pé, vamos supor aqui, põe ele ficar aqui na cabeça, ajoelhado aqui, ó. Aí, e você cria, não, de frente para cá, você cria dificuldade. Atenção, o Shiroke Sagatami. Aí, muito bem, voltou. Aqui outra vez. Yoko Shirogatami. Muito bem, voltou. E você começa a enroscar a vida dele. Vem aqui, Kesagatami! E ele tem que reagir, e você já percebe. Ele fez um kuzure aí, né? Mas é Runkesa que eu pedi. Põe a mão assim. Tudo bem? São formas de criar treinamento antes de colocar em choque, antes de ir para o próprio treino. Ou seja, ele está dominando as formas. Dominou as formas, percebeu que ele não tem problema nenhum de trauma, aí você começa, pega, põe a mão assim e vai para o Tate Shirogatami. Aí, Tate Shirogatami. Assim, a palma, a mão que passa por baixo da cabeça é a palma da mão para baixo, hein? Alguns fazem ao contrário, não pega firmeza aqui, não força o pescoço dele, desse jeito. Aprendeu? Katagatami. Fica aí. Aprendeu? Peso no quadril dele, tem que ir para o chão. Muito bem. O André começou a forçar muito a cabeça do Hayashida. Hayashida percebeu que o André vai escapar. Ele pula já com a perna direita. Não. Ele pula com a perna direita para frente, faz um kuzure kata. O André está tirando o braço. Ele vai para o Honkesa. O André começou a se mexer muito. O Hayashida está percebendo que o André vai sair. O cotovelo direito do Hayashida prende o braço do André. Agora ele joga o joelho esquerdo embaixo do ombro, vai pegando a cabeça e o outro joelho. Yoko Shiro. O André conseguiu movimentar, enfiar o braço embaixo do Hayashida
o Hayashida passa a mão esquerda por cima do ombro, vira o Shirokesa. E está muito, encaixa mais o braço, Hayashida. O André começou a mexer, o braço do André está saindo, ele vem para Kamishi Hogatami. E depois, o mesmo processo do outro lado. Isso tem um apelido de reloginho, para aprender a estabilizar e mobilizar, né? Mas não é coisa para o iniciante, hein? Isso é coisa já para aquele que está entendendo o chão. Isso. Vai de um lado e vai do outro. Sempre cobrando as formas corretas. Colocar o iniciante em combate com outro iniciante, ele não sabe as formas ainda, eles podem acabar se machucando. Então lembrar, aprendeu as formas, coloque-os, se você tem condição, com graduados, que deixa ele pegar, deixa ele sair. Aprendeu a fazer? Estabeleça agora. Muito bem, Hayashida, segura o André de Honke Sagatame. Aí você estabelece um tempo. André, você ensina ele a sair, aqui eu não estou ensinando, né? E você estabelece um tempo. André, você tem 1 minuto para sair daí. Depois troca a posição, né? Sempre procurar colocar 2 que tem um nível de força e entendimento igual. Não colocar um que está muito acima do outro, porque um deles vai se sentir diminuído. Ensinar, minha gente, é uma arte de tentar avaliar o menino. Se ele tem condição 6, peça 5. Se ele tem condição 4, peça 3. Mas sempre peça dentro do que ele pode te devolver. Aqui nós temos a condição de pegar um barro e fazer uma peça maravilhosa. Colega professor, jovem professor, sempre realce a qualidade do aluno, não realce a dificuldade dele. Nunca nunca diga para ele, você não consegue aprender. Diga sempre, você está melhorando. Estou sentindo, a cada dia que passa, você está melhorando. Não se compare a outro menino. É o melhor que você pode, que eu quero. E você vai crescer, vai melhorar. E sempre está realçando isso, porque a pior coisa que tem na vida de uma criança, e muitas vezes o professor faz, o pai faz, é diminuir a criança, tirar dela aquela vontade de aprender. Ele está tentando, parabenize, bate palma, faça um incentivo, porque ele não vai ter vergonha de errar. As grandes invenções que nós temos no mundo, telefone, a lâmpada, a eletricidade, o carro, foram criadas por pessoas que não tinham vergonha de errar. O número de vezes que Thomas Edison tentou foi um absurdo, mas chegou onde chegamos. O Sr. Thomas Edison hoje é famoso, não é? E assim tem que ser com essas crianças. Elas têm que ser incentivadas em tudo que elas fazem. Todo mundo é capaz de aprender. Não confundir com o competidor. Esses nascem diferentes dos outros. Mas se tornar um bom executante, se tornar um bom faixa preta, qualquer um consegue. Não comparem aquele menino que vocês têm, que é um destaque, com aquele fraquinho. Vocês vão diminuir esse menino. Vocês têm um menino que é muito forte em relação aos outros,
numa turminha de 10 anos, e ele bate em todo mundo, tem que conversar com ele, não pode fazer assim. Se ele não controla isso, passe ele para uma turma maior. Aquela turma não pode ficar desincentivada por causa dele. Num grupo de iniciantes, um começou a fazer contragolpe, ele inibe a iniciativa de todo mundo e ele próprio não quer se atrever a fazer golpe. Proíba, o iniciante não pode fazer contragolpe. Tem que incentivar todo mundo a buscar golpe, a crescer dentro do golpe. E nunca deixe o aluno se sentir diminuído porque ele não é um bom competidor. Eu conheci professores maravilhosos que formaram muitos faixas pretas e não foram bons competidores. E também conheci ao contrário, grandes competidores que, como professores, não conseguiram formar faixas pretas. Lembre-se sempre, o lado que nós não recebemos, Kano Sensei passou ao mundo, através do judô, uma lição de amor. E ninguém comenta isso. Sojo, sojo, ajude, ainda que com sacrifício. Jundo, seisho, viva de forma reta, participe de forma digna. O nosso grande objetivo é a formação de um ser humano melhor. Como consequência de um trabalho bem feito, se ele tiver aquela condição natural de competidor, ele será um grande competidor. Mas objetive o ser humano que está dentro dessa roupa e não o resultado na competição. Como diz o nome, dojo, os kanjis de dojo dizem local do caminho. Também pode ser uma academia, tanto aqui como no Japão. Mas o fundamento disso aqui, local do caminho, o que quer dizer? É lugar de buscar um caminho, uma orientação para a vida. Meu querido colega professor, você vai conseguir pegar um menino cheio de problemas e fazer com que ele se torne uma pessoa maravilhosa, desde que você tente realmente ser um professor. E eu falo sempre, você merecerá o nome de professor na hora que você ouvir de um aluno ou dos pais dele: você influenciou positivamente a vida do meu filho. Obrigado.